Bem-vindos a mais uma visão refletiva do emissor.pt. O emissor, como todos sabem, é um canal de notícias aqui da nossa região. Nós estivemos parados há algum tempo, no pós-férias, e regressamos agora com um painel de convidados num formato diferente do que fizemos até às férias. O tema que iremos conversar hoje com os nossos convidados, que eu, entretanto, passo a apresentar. Eu tenho aqui comigo o Rui Carneiro, que é Presidente da Associação Empresarial de Passos Ferreira, o arquiteto Miguel Rocha, arquiteto, obviamente, urbanista e alguém que estuda estas coisas das cidades, mas convidamos alguém exterior ao Conselho para ter uma visão desapaixonada destas áreas. O Eduardo Silva, que é um comerciante, não aquele comerciante tradicional, de porta aberta, digamos, mas interage, fruto da sua atividade comercial, interage com muitíssimos comerciantes daqui da nossa terra, não só, portanto pode trazer algumas experiências do que vai ouvindo, do que vai constatando aí nos seus contactos, e o Paulo Seabra, também conhecido, aqui um comerciante aqui de Passos de Ferreira. O que nos traz aqui hoje é falar um pouco sobre, eu chamar-lhe urbanismo comercial. As cidades são feitas para as pessoas, obviamente, mas têm também que ter alguma atenção. Quer as cidades enquanto espaço de vivência, quer o que nelas se faz, ter alguma atenção, dizia, ao comércio local. É a economia local que está em jogo. E pronto, nós entendemos que temos aqui 4 personalidades que nos podem ajudar um pouco a refletir sobre esta matéria. Eu, até porque, enquanto Presidente da Associação Empresarial, se calhar pedi ao Rui Carneiro que nos pudesse ajudar a ver a visão que a Associação Empresarial tem de toda esta problemática, sabendo nós que o Conselho ou a cidade tem um polo, que é aqui em torno do Jardim, que era o polo tradicional da nossa cidade. Depois, com a abertura da Rua Dom José de Lencastre, criou-se ali um novo polo comercial e o Parque Urbano acaba por ser outro polo de atração também de pessoas, embora não tenha vivência, não tenha estabelecimentos comerciais, muitos estabelecimentos lá sediados, mas também é um polo. Dentro desta panorâmica, qual é a visão que a Associação Empresarial tem? Obrigado pelo convite. Como sabemos, o comércio local também atravessa algumas dificuldades, porque a A42 veio trazer muita coisa a Passos Ferreira, mas é tão rápido ir a Passos Ferreira como é tão rápido ir ao Porto ou a Matosinhos e termos aqui um leque de lojas próximas. Agora, aqui em Passos Ferreira tem-se feito alguma coisa, as lojas, a localização das lojas tem vindo a melhorar, o próprio comércio em si tem vindo a melhorar por várias razões. Falta um bocadinho, acho eu, a união dos comerciantes para se poder fazer algumas coisas. Nós tivemos aí alguns projetos que não foram para a frente porque a união das lojas tem sido difícil. Nós podemos dar o exemplo da Associação Empresarial, que fazemos juntamente com a Junta de Freguesia de Passos e de Friamundo e com a Câmara, alguns eventos, principalmente nesta altura de Natal. E nós temos cerca de 330 lojas em Passos de Ferreira, cafés e lojas. Em Friamundo temos cerca de 160. Marcamos uma reunião com todos estes comerciantes e apareceram 15 pessoas. É difícil, quando é assim, depois podermos aqui fazer mais alguma coisa pelo comércio. Em relação ao que está a dizer, temos realmente aqui e notamos que transferiu-se um bocadinho aqui da parte do jardim para a rua, para a parte de baixo, porque a rua teve obras e agora realmente temos algum estacionamento, temos muitas lojas juntas, portanto é fácil fazer qualquer coisa naquela rua para trazer gente, para animar um bocadinho as lojas. Aqui em cima, temos uma loja aqui, outra ali, outra acolá, é sempre mais difícil. Muito bem. O Rui Carneiro lançou quase um repto aos comerciantes e à sua intervenção e à sua capacidade também de se mobilizarem. É um excelente repto para o Paulo Seabra poder entrar no debate, eventualmente comentando o repto do Rui Carneiro e acrescentando o que entender. Claro. Paulo. Muito boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade para estar aqui a debater. É o seguinte,
Quanto às reuniões e esses assuntos debatidos para os comerciantes se juntarem e tentarem fazer alguma coisa para agradar e para puxarem mais qualquer coisa para algum ponto A ou ponto B da cidade, eu concordo perfeitamente que tem feito, mas também é assim, eu cheguei a ir a algumas reuniões e entrava a saber uma coisa e sair de lá a saber exatamente a mesma coisa. Quer dizer, havia ideias, mas essas ideias, pôr-se na prática, era mais complicado. Era mais complicado exatamente o que o Rui Carneiro estava a falar, da união de todos os comerciantes. É evidente que se eu entrar e os meus dois vizinhos não entrariam nem sequer em aparecer, eu vou-me sentir um bocado também injustiçado, porque eu entrei e os outros não entraram, quer dizer, e os valores aí também oscilam bastante. A deslocalização, exatamente também que foi falado, daqui da parte do centro, que era chamado e titulado como centro de Passos Ferreira, que era aquele, o jardim, tem que ser pagado, dia para dia. O que nos resta aqui, praticamente, é a igreja e 2 ou 3 cafés e um bar que funciona até às 4 da manhã, a fazer barulho e confusão e grande estrondo aqui na cidade. De facto, fazia-se aqui alguns eventos que tem-se vindo cada vez mais. Eu recordo-me há uns anos atrás que em setembro se fazia o setembro jovem, também se deixou-se de fazer. A festa também do chocolate foi desmobilizada este ano. Eu não concordei, achei que deveria, sim senhora, fazer lá uma festa no Parque da Cidade e em todo lado, mas não com aquele nome. A festa do chocolate devia ser direcionada para o jardim, e concordo perfeitamente em que seja feita mais reuniões em conjunto com os comerciantes aqui desta zona, como fazem exatamente noutras zonas da cidade. Vamos aproveitar a experiência agora do Eduardo Silva, que não tem propriamente uma loja na cidade, mas interage com muitos comerciantes da cidade, fruto da sua atividade comercial, e não só, e digamos, tem os outros, o seu conjunto de clientes, que muitos deles também seguramente vivem estas preocupações, e poderá ajudar-nos, ou pelo menos comentar, ver experiências que possa ter assistido noutras paragens. Pronto, era um pouco nessa matéria que eu gostaríamos de ouvir. Muito boa tarde e obrigado pelo convite. A minha empresa não é uma empresa que seja muito castigada pelo que quer que se passe aqui no concelho de Passos Ferreira de uma forma direta, claro, porque não é diretamente comigo que eu não beneficio disso, mas quem vai beneficiar são sempre os meus clientes, que indiretamente eu serei beneficiado também com isso. Vejo algum desagrado da parte dos meus clientes no número de clientes que eles acabam por não ter. Vemos um descontentamento em termos de economia e por passagem pelos estabelecimentos, mas na verdade pela experiência que acaba por ter, nós não poderemos estar aqui à espera que alguma instituição, alguma associação empresarial faça algo por nós. Temos que ser nós a fazermos para cativarmos o consumidor. Porque na verdade nós vemos grandes casas de sucesso que estão muito longe das localidades, em locais totalmente isolados, e que são casas de muito sucesso, e o sucesso parte pela qualidade do produto que têm, pela divulgação que também constantemente fazem, e essas casas não têm problemas em termos financeiros. É óbvio que se tivermos festas junto à nossa porta, nós vamos ter um período ali de grande volume de faturação, mas essas festas serão sempre pontuais. Portanto, acho que
parte de... Portanto, a dinâmica dos próprios empresários tem que ser... Sim, eles terão que inovar muito mais. Terão que inovar e, obviamente, as políticas públicas têm que ser subsidiárias dessa... Portanto, o que nos quer tentar dizer é um pouco isto. Não é? Quer dizer, quem tem que liderar o processo, na sua ótica, serão os comerciantes e, eventualmente, depois, os decisores públicos, neste caso concreto, quer a Junta, quer a Câmara. Será uma mais-valia ao valor de faturação daquele momento, portanto, mas nós não podemos contar com o valor da faturação nesse momento para fazer face às nossas, ao nosso orçamento anual, porque nós tivemos anos, talvez o segundo ano que tivemos aqui com a festa do chocolate, que foi muito mal, porque o tempo foi horrível, muita chuva, e aliás tem vindo a repetir-se esse mau tempo, onde acabávamos por ter só 2 dias de sucesso de uma festa de chocolate. Portanto, nós não podemos estar a contar com essas festas pontuais. Bom, agora vamos ver uma visão, porque estas questões do comércio e do sucesso pode ter nas cidades, parte muito disto, de algum trabalho, eu diria, imaterial, mas também se as cidades não estiverem arrumadas de forma a poderem ser umas boas receptoras dos clientes para o comércio, as pessoas também não vêm ao comércio. E isto é o desafio que eu lanço ao arquiteto Miguel Rocha, porque de facto as cidades têm que pensar, obviamente têm que pensar nas pessoas, em termos de mobilidade das pessoas, não podem esquecer a mobilidade automóvel, por muito que a nossa visitante, a Greta Thunberg, queira, mas ainda temos automóveis a circular, portanto não podemos esquecer isso, mas também não devemos esquecer o decisor político, o urbanista, o planeador, também não pode esquecer, não deve esquecer que de facto nas cidades há comércios que tem que haver, digamos, a organização das cidades tem que ter em conta isso, porque é a economia local que está em jogo. Gostaria de ver um comentário do arquiteto sobre esta matéria. Bom, em primeiro lugar, quero cumprimentar todos os membros do painel, também cumprimentar o engenheiro Manuel Soares e agradecer o convite que foi feito pelo jornal emissor, já agora cumprimentar também o presidente do jornal, Dr. José Henrique Pinto. Pois estas questões do urbanismo estão sempre colocadas, há sempre uma dúvida se elas se colocam dentro do campo do conhecimento ou no campo técnico. Essa dúvida já acompanha, podemos dizer que depois do período pós-industrial, da Revolução Industrial, era muito do campo do conhecimento, depois evoluiu para uma questão muito técnica do campo da arquitetura e das engenharias, e hoje digamos que é uma disciplina multidisciplinar, uma disciplina que envolve muitas outras disciplinas, portanto, e por isso multidisciplinar, mas que no fundo o urbanismo, e na minha visão, tem como principal objetivo o desenvolvimento da cidade, das regiões, sempre numa lógica de desenhar estratégias na busca de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Isto de uma forma geral, não é? Depois aqui entramos no campo específico do desenvolvimento do que estamos hoje a falar aqui, que é do comércio e do comércio tradicional, e de como é que o urbanismo pode participar digamos, em acrescentar valor ao comércio tradicional, trazer sucesso ao comércio tradicional. E aqui entramos numa lógica que é a própria evolução da cidade e das regiões. Isso é inevitável. A evolução das cidades traz a essas cidades e às regiões traz novas centralidades. Essas novas centralidades implicam o perceber, desde logo perceber novas oportunidades, no caso para os comerciantes, mas também implicam o contrário, ou seja, que o comércio tradicional seja visto também como uma manutenção da identidade e da autenticidade de uma determinada região. Claro. Eu diria que aqui quase no equilíbrio destas duas fronteiras, das novas centralidades e que traduzem-se que o comércio é deslocado para outras zonas, não é? Isso é um dos vetores, mas há um outro vetor, que é o vetor do comércio tradicional, muito enraizado nas regiões, e que Passos Ferreira também o tem, e é exemplo, e penso que é disso que estamos hoje aqui a falar. Sim. Também,
ele participa também naquilo que é a memória coletiva da cidade e da sua identidade e da sua autenticidade enquanto região. Ora, o urbanismo tem que estar, no fundo, tem que ter este enquadramento, tem que ter este pensamento generalista. Eu posso dar, por exemplo, o Porto é um caso paradigmático. No início do século XX e no finais do século XIX, a Rua de Bom Jardim era uma rua fortíssima sob o ponto de vista comercial. Ora, as novas centralidades, nomeadamente a criação da atual Câmara Municipal do Porto, retirou da Rua de Bom Jardim a centralidade que a rua tinha. Isso não implicou que o comércio tenha acabado na Rua de Bom Jardim. O que houve foi uma transformação do comércio da Rua de Bom Jardim. Portanto, e aquilo que eu acho, enquanto pensamento arquitetónico e pensamento do urbanista, é que esta equação deve ser tratada de uma forma multidisciplinar, onde entram o poder político, obviamente, claro, traduzindo ou legislando a favor do comércio tradicional, mas também a favor dessas novas centralidades, e onde participam também os próprios comerciantes e as próprias associações, daqui a exemplo aqui a Associação Presidente da Associação Empresarial. Portanto, tem que haver essas dinâmicas conjuntas para que, entre todos, se consiga chegar ao tal desenho de estratégias para melhorar a qualidade de vida das pessoas e, no caso, dos comerciantes. Muito bem. Parece-me claro que qualquer intervenção no espaço público tem que ter em conta estes vetores que o arquiteto acabou por explanar, e foi isso que está a ser feito, se está a ter em conta isso ou não, e refiro-me à intervenção recente no espaço público aqui da cidade. Eu talvez o Paulo Seabra possa fazer um comentário relativamente a cidade mudou, em termos de requalificação urbana, de regeneração urbana, na ótica de um comerciante, como é o Paulo Seabra, que tem o seu estabelecimento aqui no centro da cidade. O trabalho feito foi amigo dos comerciantes ou não é amigo dos comerciantes? Ora bem, assim, amigo dos comerciantes a nível de timing... Este amigo... Sim, eu percebi. Amigo dos comerciantes, o timing das obras, de tudo... É sempre, mas isso aparece sempre com os tempos. Agora, eu refiro-me ao produto final, sim, independentemente de ter demorado muito tempo a chegar lá. Sim, o produto final é assim, quanto a estacionamentos, logicamente foram perdidos muitos estacionamentos e na ausência também dos parquímetros traz exatamente um problema. O parquímetro é sempre um pau de dois bicos. Mas de qualquer das maneiras, não tendo esta zona ficando toda sem parquímetros, no fundo é um parque de estacionamento de toda a outra zona. Outra coisa que eu também queria referir é exatamente os sentidos para qual as estradas estão viradas. De todo o jardim desta zona não tem praticamente nada que suba de lá da rotunda cá para cima, direto, ou seja, praticamente é tudo... Sim, a Dona Leonor, os Templários. A Rua dos Templários. Por exemplo, Sr. Engenheiro, quem vier daqui da Avenida Dr. Jaime Barros, tem que virar à direita, ir para a Praça da Santa Eulália, tem que dar esta volta... Dar a volta à cidade. Dar a volta à cidade. Não vai, a não ser que tenha que estacionar o carro para outros assuntos. Agora... a meu ver, as obras são necessárias. Sim. As obras são necessárias. Se era necessário os passeios tão largos e as estradas tão estreitas, isso é um bocado a mim o paisagístico, um arquiteto paisagístico que pode... Sim, mas eu quero ouvir a ótica do comerciante. Não era necessário. Não quero o técnico traço... Era mais parques de estacionamento, mais estacionamentos do que propriamente um jardim, os passeios tão largos. Como também o próprio passeio à volta do jardim, acho que não faz grande sentido, mas agora estas obras que vieram melhorar esta zona, cidade, pelo menos por esta zona mais bonita, isso sim, mais funcional, não está mais funcional.
Era exatamente o Rui Carneiro O problema que aqui ia... de Passos de Ferreira, do centro de Passos de Ferreira, ou de Friamundo, ou de outro lado qualquer, é que temos muito maus transportes públicos. Então, quem quer vir de Figueiró, quem quer vir de Frazão, quem quer vir de Pena Maior para Passos de Ferreira, tem que vir no seu carro próprio, porque não há transportes públicos. Ao vir para cá todos, em transporte particular, temos o problema de estacionamento. Eu acho que as ruas ficaram mais bonitas. Acho, por exemplo, que a rua aqui atrás da igreja, esta avenida toda, o passeio do lado esquerdo, não está lá a fazer nada. E tirou-se ali muitos estacionamentos. E ninguém passa ali porque temos o jardim, que já é tão largo para andar a pé, portanto, aquele passeio. Agora, claro que a Rua dos Alencastres ficou muito bem, ficou com menos estacionamento, mas aí está, tem os parquímetros e tem o pago, e para um comerciante é o ideal, porque hoje em dia estamos todos mal habituados. Queremos estacionar em frente à porta e queremos entrar, era aquilo que eu dizia agora um bocadinho, o comércio tem que ser muito acessível, porque senão vamos ao centro comercial e temos estacionamento e paramos ali. Portanto, não ter estacionamento é um problema. E nós temos outro problema em Passos de Ferreira, que é, anda muito pouca gente a pé, fez-se uns passeios largos, estão muito bonitos, é bonito, se calhar era preciso. Não tem clientes. Mas não há gente para andar a pé, portanto, nós andamos aqui um bocadinho falando com o carro à frente dos bois, porque nós precisamos ter gente para depois ter aqueles passeios. E eu acho que falta isso, e tem-se feito algumas iniciativas de trazer gente à rua, mas não há o hábito de Passos de Ferreira andar na rua. Nós, infelizmente, passamos aqui e não vemos ninguém. Às 7 da tarde, às 8, não passa gente. Portanto, ainda há esse... Se temos menos estacionamento, claro que tem lógica, cada vez mais tem menos estacionamento, mas hoje em dia, se calhar, foi cedo demais fazer assim. Caro arquiteto, uma nota interessante. O espaço urbano deve ser idealizado à realidade socioeconómica e demográfica existente, ou deve ir um bocado além? Não sei se percebeu, portanto aqui o Presidente da Associação Empresarial acha que, e o próprio também, o Paulo Seabra, de algum modo, disse que foi feito uns arranjos na cidade, algumas obras de regeneração urbana na cidade, mas pronto, soube-se um bocadinho por aí que os passeios são eventualmente demasiado largos em comparação com as faixas de rodagem. Numa lógica de ambiental, se calhar tudo bem, mas, como disse o Presidente da Associação, não há pessoas ainda para aqueles passeios. Deve ser feito desta forma, ou então depois ou adaptar o dimensionamento desses passeios deve ser adaptado à realidade demográfica do momento. Pois, isso é uma excelente questão. Eu, por acaso, estava a ouvir falar e estava-me a lembrar do Porto, quando o Porto começou a reabilitação urbana da Baixa do Porto. Eu ainda eu tenho gabinete na Baixa do Porto e ainda sou do tempo em que, em algumas zonas, nomeadamente a Rua das Flores, para entrarmos na Rua das Flores a partir de uma determinada hora, era só se tivéssemos seguranças, senão não entrávamos. E hoje é se calhar a rua mais cara do Porto. E o que aconteceu, num determinado momento, não interessa quem, enfim, mas num determinado momento o que aconteceu foi exatamente isto que estamos aqui a falar. Não quero dizer que seja bem ou mal, mas de facto aconteceu na cidade do Porto, num determinado momento, na Baixa da cidade, foram introduzidas determinadas regras, nomeadamente ao nível do estacionamento, ao nível dos passeios, ao nível dos transportes públicos, etc., que motivaram muito alarido, nomeadamente dos comerciantes, não é? As regras que vão sendo introduzidas nas cidades e para a defesa dos comerciantes, por vezes, não se percebem à primeira e só com o tempo é que elas são compreendidas. Não quero dizer que seja o caso, até porque eu não conheço bem as regras que foram aqui introduzidas. O que eu acho é que tem que existir um plano, tem que existir um pensamento para a cidade e um pensamento para aquilo que é o comércio tradicional, porque o comércio tradicional faz falta à cidade. Agora, é evidente que se as coisas não estão pensadas, ou se não existir um plano urbano adequado à realidade de cada região, à realidade de cada cidade, pois os passeios tornam-se grandes ou pequenos e o estacionamento maior ou menor, mas fica desajustado. Agora, o que tem que existir, de facto, é um pensamento. No Porto existiu esse pensamento e as coisas evoluíram com algumas âncoras, que foi, no caso, na altura, o
o hotel Intercontinental, etc., que trouxe uma âncora muito forte à cidade e a partir daí desenvolveu E o antes resto. disso, o Porto 2001, que também Sim, ajudou sim, um ou bocado, seja, não é? isso estava tudo enquadrado dentro de um pensamento para a cidade do Porto. Sim. E aquilo que eu acho que tem que existir Reabilitação urbana. é um pensamento de reabilitação urbana credível e capaz e pensado multidisciplinarmente, não por uma pessoa ou duas, mas com Exatamente. várias pessoas a participar. E já disse, as associações, os comerciantes, etc., todos a participarem, a tentar chegar a consensos e depois ter os técnicos e os técnicos também capazes que consigam traduzir essas vontades das pessoas em bom desenho urbano. Claro. E se isso for feito dessa forma, eu penso que o sucesso aparece, ou seja, Pode demorar, mas chega. Agora, é importante fazer coisas. Se nós ficarmos agarrados àquilo que é o passado e tentarmos segurar, porque a mudança é sempre difícil, não é? E os comerciantes também têm que perceber que fazer comércio há 10 anos é diferente daquilo que é atualmente. Completamente. Claro. Temos, por exemplo, a questão das montras. Hoje em dia, nós vamos a qualquer cidade, e vemos, por exemplo, vamos no Porto de Lisboa e depois vamos a Paris ou a Londres e vemos que o Porto e Lisboa que estão desajustados com aquilo que é as realidades das sociedades internacionais. Portanto, isso tem que ser compreendido. Os próprios comerciantes têm que perceber isso também. Têm que perceber que não é ficar a batalhar, e, por vezes, em situações que já estão erradas, que vão ter mais sucesso. Tem que haver essas dinâmicas, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista das associações municipais e privadas, mas também dos próprios atores, que são os comerciantes, que também se têm de adaptar às novas realidades. Sim. Comerciantes esses que não se podem esquecer de uma coisa que o Rui Carneiro aqui disse muito bem, que era a grande ânsia deste Conselho, muitos de nós falamos, que era a acessibilidade, Pois. e o Rui disse muito bem, a acessibilidade tem dois sentidos, não é? Portanto, Claro, e exatamente. acho que houve, durante algum tempo, esquecemos que ela tinha dois sentidos. Eu, para finalizar, gostava também de ouvir, de comentar com o Eduardo Silva, tentar perceber da experiência que ele tem no contacto com os clientes, não tanto a sua, porque não é uma experiência de comércio tradicional, de rua, mas fala com muitos comerciantes, os seus clientes, digamos assim, são comerciantes, no que diz respeito à nossa cidade, ou às nossas duas cidades, digamos, às duas centralidades, que tipo eu não queria usar a palavra queixa, mas digamos que preocupação é que sente nos comerciantes, quais são as maiores preocupações que sente? O espaço urbano está relativamente bem tratado agora, aqui pelo menos em Paço e Friamundo caminha. Eventos, ausência de eventos, o que é que sente? O que é que eles lhe dizem? Porque eu admito que às vezes os vendedores, os nossos fornecedores, são um bocado confessionários, não é? Portanto, eu acho que eles nunca estão bem. Atenção, eu não vou generalizar a situação, porque não são todos os que fazem este tipo de observações, portanto nem quero ferir absolutamente ninguém. No que diz ao estacionamento, às vias foram criadas, creio que será uma situação já para o futuro, e uma vez a gastar o dinheiro, vamos gastar pensando já no futuro, porque não poderemos daqui a 5 ou 10 anos voltar a fazer as mesmas obras e envolver os custos que se calhar foram envolvidos. Quanto ao estacionamento, nós também somos bastante preguiçosos em Portugal, porque nós vamos para fora de Portugal e somos capazes de conhecer Barcelona, por exemplo, tudo a pé. Portanto, mas aqui em Passos Ferreira nós não conseguimos chegar do Alencastre ao Salão de Chaking a pé, não fazemos isso. Portanto, ou tem um parque para estacionar, ou nnós não fazemos. Mas, no entanto, vamos a Barcelona, vamos a Paris e corremos tudo a pé. Aqui não. Aqui nós temos que ter o parque de estacionamento mesmo à porta. Se calhar por uma questão de normas de estacionamento, se calhar criar um tempo mínimo ou máximo de estacionamento para que fosse possível só entrarmos dentro de uma florista para pegar no ramo de flores e arrancarmos, irmos pegar no gelado ou no King e o comer pelo caminho. Portanto, deveríamos ter esse teto máximo de tempo de estacionamento. Isto para quê? Para que todos nós conseguíssemos estacionar. Quem quisesse assuntos a tratar, obviamente, teria que procurar um parque na periferia,
do centro de Passos, onde lhe permitisse poder estacionar 1 hora, 2, para poder fazer o que entendesse em assuntos de banco ou tribunais, ou o que bem entendesse. E limitarmos o tempo em termos de parque de estacionamento. Portanto, não podemos utilizar um parque de estacionamento para irmos tomar um café ou para irmos tomar o nosso pequeno almoço. As fachadas, se olharmos para a rua de Alencastre, na verdade, nós, às 8 horas da noite, nós olhamos para aquela rua, ela mete medo mesmo, portanto, aquilo não há uma viva alma. Mas, na verdade, tirando 1 ou 2 lojas que possam lá existir, a fachada daquela rua é péssima, é feia. É um ambiente mórbido mesmo naquela rua, portanto, nada nos chama, nada nos cativa podermos ir passear para a rua de Alencastre. Depois também é verdade que aqui na maior parte da restauração ainda existe muito aquela ideia de que a restauração é a que dá dinheiro, porque na verdade é uma faturação com uma cobrança no imediato. Vamos todos virar-nos para a restauração. E depois vai faltar o profissionalismo. Portanto, falta o profissionalismo que não vai ajudar a cativar quem está de fora a virmos tomar um pequeno almoço, almoçarmos, jantarmos ou mesmo um próprio lanche. Porque, na verdade, as pessoas não se especializam. Portanto, e na parte da restauração, há muita falta de profissionalismo. E depois há o comodismo. Existe também o comodismo em termos dos produtos que servem. Porque é muito fácil servir um simples café ou uma cerveja que é só descapsular, e já sabemos perfeitamente que aquela pessoa que vem quase às 15 horas já entrou porque vai beber uma cerveja, e nós não temos a capacidade de lhe sugerir um outro produto e dar-lhe a provar algo que ele preparou para aquela tarde. Muito bem. Portanto, muito obrigado. A nossa hora avança e eu iria terminar, mas fazendo aqui uma resenha, e espero que os nossos convidados concordem, porque ao fim e ao cabo tentei. Uma questão que foi aqui colocada, e bem, que a ausência de transportes públicos faz uma pressão demasiado grande no estacionamento. Portanto, essa é uma nota que fica como resultado desta conversa. Algum desajustamento, desequilíbrio das zonas taxadas com estacionamento pago à superfície, das que não são pagas à superfície. Foi isso que o Paulo, penso que é isso. Há um desequilíbrio. Portanto, desta zona daqui de cima não há nenhum estacionamento é pago, portanto, toda a gente mete aqui o carro de manhã e tira-o à noite e, digamos, não há rotação do estacionamento durante o dia, que é prejudicial para os comerciantes daqui de cima. Portanto, o desequilíbrio, isso parece-me ser também uma conclusão que podemos daqui tirar. Outra coisa também, Sr. A questão... se me permite, a deslocalização dos serviços. Também era uma das coisas que também queria salientar, que aqui esta zona de serviços não tem nada. Isso também é uma âncora para todo o comércio. Mas se repararmos, o único serviço que foi deslocalizado nas últimas 20 e tal anos, 30 anos, foi a Câmara. Tínhamos as águas também. As águas. Sim, a Câmara, os serviços da Câmara. Sim, a Câmara. Porque a Câmara estava espalhada, eu aí... Foi tudo centralizado. A Câmara, mas repare, a ideia foi um pouco essa. Eu aí falo com algum conhecimento de causa. Não foi por acaso que a Câmara foi implantada naquele local. Claro. A ideia foi, além de juntar os serviços todos, estavam espalhados por vários edifícios aqui na cidade, e foi criar ou manter uma centralidade, porque a rotunda sempre foi também uma centralidade desta cidade, que facilitasse a vida ao município, ao utilizador. Repare, qualquer pessoa pode fazer Câmara, Finanças, bancos, Conservatório de Registros, pode fazer isto tudo a pé num raio de, eu vou ser largo, 200 metros, mas não, é menos, se calhar, não é mais de 100 metros. Portanto, também foi uma ideia de facilitar a vida às pessoas. Não dá para agradar a todas as partes, não é? Portanto, essa da Câmara ali, na altura havia quem defendia que devia ser criada uma nova centralidade, que a Câmara devia ir para a Quinta dos Brandões. Houve quem defendesse isso na altura, está escrito. Eu não defendi, e a maioria da Câmara não defendeu, e a Câmara está onde está, precisamente por isso. Tivemos a noção que poderia ser um equipamento que
pressionava um bocadinho o espaço público em termos de estacionamento. Nós tivemos o cuidado de fazer mais um piso de estacionamento. O edifício, tal como estava concebido, não estava muito para aí, portanto há aquele problema que de facto é um piso com muitos pilares que vêm todos ao chão, à segunda cave, mas leva ali algumas dezenas de carros que alivia a superfície, não é? Desculpa lá meter esta aqui, mas isto aqui não tenho conhecimento de causa, mas acho que globalmente é isto. Portanto, uma necessidade grande dos comerciantes também interagirem entre eles e interagir com os poderes públicos, nomeadamente com a Junta de Freguesia e com a Câmara Municipal. O espaço urbano, a adaptação do espaço urbano, como disse e bem o arquiteto, às vezes tem-se razão antes do tempo, foi um pouco isso, resumindo, foi o que, embora aqui a nossa regeneração urbana seja mais mesmo do espaço público e não, digamos, do edificado. Somos um concelho relativamente, uma cidade muito jovem, digamos, o edificado está relativamente, pronto, pode não ser bonito, como diz aqui o Eduardo Silva, mas é recente, digamos, o nosso edificado, o grande boom de construção aqui neste concelho tem 40 anos, não tem mais. E pronto, eu julgo que foi uma conversa interessante. Quero agradecer aos nossos 4 convidados, ao arquiteto Miguel Rocha, ao Rui Carneiro, da Associação Empresarial, ao Eduardo Silva, ao Paulo Seabra, o convite, a terem aceito o convite do emissor para estarem aqui, e a vocês, continuação de um bom dia e até à próxima visão reflexiva.